Bahia. Está hoje liderando a Igreja da Família em Orlando, que ele fundou há 9 anos. É bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. É escritor, com 35 livros publicados. Seu ministério de evangelização e ensino da Bíblia já o levou a servir a diversas igrejas e instituições em todo o mundo. Recebam com muita alegria o pastor Lécio Dornas. Recebam com muito carinho o nosso querido amigo e pastor Lécio Dornas, da Igreja da Família em Orlando, na Flórida. Um homem que tem sido muito usado por Deus na nossa nação e em muitas nações. Pastor Lécio Dornas é autor de mais de 35 livros, 40 livros, atualmente 40 livros. É uma bênção na nação brasileira, também ali nos Estados Unidos e em muitas outras nações. E nós estamos muito felizes de receber nessa manhã um homem de envergadura espiritual, com tamanha autoridade no mundo espiritual. Pastor Lécio Dornas é um amigo querido, um mentor pessoal e alguém que Deus tem usado muito para inspirar a minha vida. E eu estou muito feliz que hoje tudo que você tem derramado sobre a minha vida, você também vai poder derramar sobre a nossa igreja, sobre a nossa família espiritual. Sinta-se em casa no nosso meio. Pastor Lécio Dornas está lançando hoje aqui um livro chamado O Evangelho Dentro de Casa. São 10 lições preciosas para você praticar na sua casa, na sua família. Ao final de cada lição tem aqui exercícios, perguntas de reflexão, porque o que muda de fato não é apenas a leitura, mas é a prática. E de fato você vai ouvir uma palavra que é inspirada no que está nesse livro, e ao final você vai ser encorajado através da palavra a dar passos práticos na transformação da sua casa. Sabe por quê? Família forte, igreja forte. Tudo que você deseja ver a igreja vivendo tem que começar dentro de casa. Todas as críticas que você tem sobre as igrejas são críticas da sua família. A falta de avivamento na igreja tem a ver com a falta de avivamento na sua casa. A falta de fé na igreja tem a ver com a falta de fé na sua família. A falta de unidade na igreja tem a ver com a falta de unidade no seu casamento. A falta de perdão entre os irmãos tem a ver com a falta de perdão dentro de casa. Tudo que nós queremos viver na igreja começa dentro de casa, mas eu quero dizer mais: família forte, igreja forte, cidade forte. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é investir na sua família. Se a sua família for forte, nada poderá pará-los de viver algo extraordinário e sobrenatural. E no Brasil, pastor Lécio Dornas, algo me incomoda muito, que é o preço dos livros. Eu acho os preços dos livros no Brasil muito caro. Aqui na igreja eu conheço empresários que pagam 15, 20 mil reais para ouvir uma palestra. 15, 20 mil reais para participar de uma consultoria. Eu conheço muita gente que faz isso. E gente que às vezes nem é rica, mas parcela de 12 vezes, mas faz lá a conferência. E às vezes, aquele conteúdo daquela palestra de 1 hora, ele escreveu num livro, publicou, vendeu por 50, 60 reais, e você despreza o livro. Gente, livro é uma bênção. Cada livro que você lê é uma faculdade que você faz. Cada livro que você lê é uma tese que você absorve de alguém. Não perca a oportunidade. O brasileiro precisa desenvolver o hábito da leitura, para que a gente continue crescendo. Então nós vamos ouvir aqui nessa manhã uma palavra inspiradora. Nós já tivemos o pastor Lécio no primeiro culto das 9, e foi poderoso, foi inspirador. Nós teremos uma palavra inspiradora, mas eu queria muito que você saísse daqui hoje praticando os princípios desse livro, levando esse livro para casa e falando assim: nossa família vai passar as próximas 10 semanas estudando esse livro, vai ser um capítulo por semana, e eu creio que um avivamento vai chegar na nossa casa. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar pelo pastor Lécio. Deus, muito obrigado pelo desprendimento do pastor Lécio Dornas, obrigado pela a generosidade do coração dele de deixar a sua esposa, deixar suas filhas queridas, o seu neto lá em Orlando, vir para o Brasil. Amanhã cedo ele já retorna para sua casa, mas hoje ele veio aqui para nos servir, para servir a igreja brasileira, Pai. E eu te agradeço por essa disponibilidade do coração dele, ó Deus, por ter se dedicado tanto em escrever esse livro para abençoar famílias e transformar casas, ó Pai. E eu peço ao Senhor que mais uma vez use a vida
vida dele com poder, com autoridade, com unção no nosso meio, para ministrar uma palavra que é viva e eficaz, para ministrar uma palavra que não volta vazia, que cumpre o seu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, que ele sinta-se em casa no nosso meio, acolhido pelo teu povo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Juan. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Depois dessa apresentação que eu tive aqui, até eu fiquei com vontade de me ouvir nesta manhã. Eu vi a história do pastor Norman Vincent Peale, lá da famosa Catedral de Cristal, lá de Los Angeles, do dia em que o pastor Billy Graham foi pregar lá na Crystal Cathedral, né? E ele fez a seguinte apresentação do Billy Graham. Ele falou assim: esse homem tem transformado vidas. Por causa desse homem, famílias têm sido resgatadas, jovens têm sido salvos. Este homem tem impactado famílias, cidades e nações. Este homem tem transformado a vida de muita gente no mundo. E o nome deste homem é Jesus Cristo. Sobre ele vai falar hoje o doutor Billy Graham. E o povo ovacionou ali o Billy Graham. E o Billy Graham disse: olha, foi a melhor apresentação que eu tive em toda a minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estar pessoalmente com o pastor Juan, tenho sido privilegiado de gozar de uma amizade com ele, caminhar juntos no reino de Deus. É muito importante caminhar junto, né? Quando a gente caminha junto, a caminhada fica mais leve. Teve uma época na minha vida que eu sofri um acidente e o médico disse que eu tinha que caminhar 90 minutos por dia. Meu sogro mora na beira da praia, lá no Maricá, na parte litoral do Rio de Janeiro. Fui para a casa dele. Toda manhã eu tinha que caminhar 90 minutos. Parecia que eu estava caminhando 3 horas. Era difícil demais caminhar 90 minutos. Não estava acostumado. Um belo dia, um jovem da igreja chegou de manhã: pastor, vim tomar café com o senhor e vim caminhar com o senhor. Tomamos café, fomos caminhar, conversando com ele. Caminhamos meia hora, uma hora e meia, e pareceu que eram 10 minutos. Porque ele estava caminhando comigo. Quando a gente caminha junto, a caminhada fica mais leve. Amém ou não? Dá um sorriso aí, por favor. Dá um sorriso, alegre, está vendo a casa. Já acordou ou não? Parabéns porque você acordou cedo hoje e veio para a casa do Senhor, né? Graças a Deus. Esse livro que o pastor Juan falou nasceu de uma inquietação no meu coração, de entender que o primeiro ambiente onde os princípios e valores do Evangelho precisam ser colocados em prática, precisam funcionar, é no ambiente da nossa família. Ali é o maior desafio, é o primeiro campo missionário, e alguém disse que é o lugar mais difícil da gente ser cristão, da gente viver o Evangelho. Porque ali a gente é conhecido, ali as pessoas conhecem nossos defeitos, nossas qualidades, sabem dos testemunhos, nossos arroubos, nossos destemperos, então fica difícil viver o Evangelho ali. Porém, é difícil, mas não é impossível. Você acha que é impossível viver o Evangelho dentro de casa? Não é impossível. Basta eu saber como fazer isso. Basta eu entender os valores e princípios da palavra de Deus e ter uma disposição no coração de resgatá-los, de praticá-los dentro de casa. Às vezes, o pai, a mãe, o filho, os cônjuges, eles vão repreender um ao outro na santidade de Deus. Olha, não é assim que a palavra de Deus ensina, e a gente vai se deixar repreender, porque a razão está ali. Eu preciso viver o Evangelho. Você acha que o Evangelho é só para ser pregado, ou também é para ser praticado? É só para ser anunciado no mundo inteiro, ou também é para ser colocado em prática no dia a dia? Então o livro nasce dessa inquietação. Por isso o título da minha mensagem de hoje é: Viva o Evangelho dentro de casa. Viver o Evangelho dentro da nossa casa. Colocá-lo em prática ali, dentro da nossa família. E para refletir sobre isso, eu quero convidar os irmãos a irem comigo em Lucas capítulo 15. Meus irmãos, dentre os 4 evangelhos, Lucas é, sem dúvida alguma, o evangelho o texto mais meticuloso, em parte, porque Lucas era um exímio historiador, também era um médico, e ele prestava atenção na pesquisa que fez sobre a vida de Jesus, quando as pessoas contavam as histórias, partes dos sermões, as parábolas dele. E o conteúdo de Lucas 15 é constituído por 3 parábolas de Jesus. A parábola do
da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Os irmãos conhecem bem essas 3 parábolas. Quando você abre em Lucas 15, não tem nada além dessas 3 parábolas. A primeira parábola, o homem tinha 100 ovelhas, deu falta de uma, não se contentou, deixou as 99 no aprisco, foi buscar a que estava perdida, encontrou, voltou feliz. Na segunda parábola, você se lembra bem, a mulher tinha 10 moedas ou 10 dracmas, deu falta de uma, foi procurar, foi diligente, conseguiu encontrar, ficou feliz, deu uma festa. Na terceira parábola é a parábola do filho pródigo. O homem tinha 2 filhos, o mais moço diz: pai, antecipa aí a herança, eu quero viver por conta própria. O pai chama os filhos, divide a herança, o mais novo sai, vive uma vida desregrada, infelizmente, passa por infortúnios, perde tudo, há uma fome no país onde ele está, arruma um emprego para cuidar de porcos, queria comer a comida dos porcos, mas o texto diz que ninguém te dava nada, decide voltar para a casa do pai, porque entendeu que lá pelo menos os empregados comiam bem, e se o pai me receber como empregado já vai ser bom, volta. Mas o pai o recebe como filho, dá um beijo, um abraço, dá uma festa, e não dá a ele um emprego, mas o restaura como filho e dá a ele um lar novamente. 3 parábolas extraordinárias, 3 parábolas muito interessantes. E nosso problema aqui é: como que eu posso ler essas parábolas à luz desse título, Como Viver o Evangelho Dentro de Casa? Então a pergunta é: como entender Lucas capítulo 15? Como entender esse texto? Vamos lá. Às vezes, vamos voltar aqui um pouquinho. Como entender esse texto? A primeira coisa é pensar que Lucas 15 está conectado com Lucas 19. Lucas 19, 10, Jesus vai dizer assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele começa um raciocínio dizendo assim: a ovelha se perdeu, foi achado. A moeda estava perdida, foi encontrada. O filho estava perdido, foi achado. E ele vai falar sobre a missão dele. O Filho do Homem veio buscar e achar o perdido. A missão de Jesus foi buscar o perdido. É buscar o perdido? Jesus me encontrou. Se encontrou você, diga amém. Jesus te encontrou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o raciocínio que começa em Lucas 15 e vai concluir lá em Lucas 19. A ovelha estava perdida, foi achada. A moeda estava perdida, foi achada. O filho estava perdido, voltou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nesse contexto, gente, como entender Lucas 15? Eu trago para vocês esse camarada aí, que é o Pierre Serran. Ele, no século XVII, um extraordinário pintor, ele vai desenvolver uma técnica diferente de pintar quadros, que ficou consagrada como pontilhismo. Essa técnica é muito interessante. Ao invés de pegar o pincel e ir pintando o desenho, a imagem no quadro, ele lança gotículas de tinta na tela, de todas as cores, vai jogando tinta na tela, e daqui a pouquinho a tela está pronta. Porém, as pessoas olhavam a tela e não entendiam. Era aquele monte de tinta jogado na tela. E ele explicava: para você entender, você não pode olhar de perto, você tem que olhar de longe. Então, o pontilhismo era isso. Esse é um quadro que ele pintou, um passeio no Rio Sena. E só pode ver quem olha de longe. Quanto mais perto você chega, menos você decifra. Quanto mais longe você se distancia, mais você entende a tela. Esse é o pontilhismo. Esse pontilhismo, criado no século XVII, vai impactar todas as áreas do conhecimento humano, a filosofia, vai impactar o direito, a teologia, todos os ramos do conhecimento, em especial a hermenêutica, a arte de interpretar textos. Por quê? Porque há textos, descobriu-se que há textos que, para você interpretar, como por exemplo o texto bíblico, você precisa chegar bem perto do texto. Há textos que você tem que ir palavra por palavra. Mas há textos que, para você entender, você tem que se distanciar do texto e olhar num ângulo um pouco mais amplo. Isso facilita o entendimento. Pois bem, este é o caso de Lucas capítulo 15. Porque Lucas capítulo 15 nos mostram as 3 parábolas. E se a gente ler essas parábolas de perto, vamos achar que são 3 parábolas independentes e estanques. Mas quando a gente se distancia, o quadro se modifica.
Por quê? Porque há um problema nessas parábolas. Vejam os irmãos, na parábola da ovelha perdida, a Bíblia fala, Jesus disse que um homem tinha 100 ovelhas, mas que homem era esse? Ele era casado, ele tinha uma família? A parábola não fala. Na parábola da dracma perdida, a mulher perde uma moeda dentro de casa. Mas quem era essa mulher? Quem era o seu marido? Tinha filhos? A parábola não fala. E na parábola do filho pródigo, já começa dizendo que o homem tinha 2 filhos. Mas onde estava a mãe desses filhos? A esposa dele? Como era essa família? A parábola também não conta. Então, o pontilismo nos leva a entender que é o tipo de texto que não dá para você interpretar olhando de perto. Você tem que olhar um pouco de longe. E quando você vai olhar de longe, acontece uma coisa interessante. Você vai ver que você tem a ovelha perdida e ali, nessa ovelha perdida, você vai ver... Opa, me ajude aqui, às vezes esse negócio não funciona. Isso, na ovelha perdida você tem o homem, então você está olhando de longe, na parábola da ovelha perdida, você vê ali a imagem de um homem em foco. Na parábola seguinte, que é a parábola da moeda perdida, me ajude aí você, porque aqui não está, tá? Na parábola da moeda perdida, você tem a mulher. E na parábola do filho pródigo você tem os filhos. Então você tem 3 cenas de uma só parábola. Deixa eu explicar melhor, para você acompanhar comigo. Você olha Lucas 15 à distância e você enxerga uma família. O marido, a esposa e os filhos. Na parábola da moeda perdida, o marido. Na parábola da dracma perdida, a esposa. E na parábola do filho pródigo, os filhos. Olhando à distância, você consegue enxergar uma família em Lucas 15. Quem está enxergando uma família em Lucas 15 aí? Levante a mão. Então Jesus está contando uma história com 3 episódios. O episódio do marido lá cuidando da ovelha, o episódio da mulher lá na casa se virando para encontrar a moeda, e a história dos filhos em conflito com o pai. Uma só família. E Jesus está dizendo: o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O filho do homem veio buscar a família. O filho do homem veio salvar a família. Jesus veio para abençoar a família. Então a gente está olhando Lucas 15 e enxergando aquela família. Depois que a gente enxerga a família, aí a gente vai ver cada episódio dessa história. O primeiro episódio é a parábola da moeda perdida, está no versículo 1 até o versículo 7. Gente, o homem tinha 100 ovelhas, ele vai contar, encontra só 99, não é possível, onde está a 100ª ovelha? Ele podia pensar assim: não, 99 já é bastante, é um bom rebanho. Não, mas essa ovelha, o que está acontecendo com ela? Será que ela está sofrendo? Então ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar a ovelha perdida. Na hora que esse homem deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela ovelha perdida, ele elege uma prioridade. Então, ele diz assim: aqui eu tenho, pode passar aí prioridade. Aqui eu tenho 99, mas neste momento a minha prioridade não é cuidar dessas 99. A minha prioridade é encontrar a ovelha perdida. E ele elege uma prioridade e vai tranquilamente, com paz no coração, com determinação de que está fazendo a coisa certa, e vai buscar a ovelha perdida. Isso é eleger prioridade, discernir prioridade. Quando o evangelho é vivido dentro de casa, eu vou discernir a prioridade, porque eu amo todo mundo na minha casa, eu gosto de todo mundo da minha casa, todos na minha casa têm o mesmo valor para mim, mas em cada momento da minha vida, alguém ali vai ser a minha prioridade. Eu vou precisar orar mais por alguém, eu vou precisar ajudar mais alguém, eu vou precisar investir mais meu tempo com alguém, eu vou precisar fazer algo mais por alguém, porque naquele momento, esse alguém é a minha prioridade. Às vezes é o cônjuge, às vezes o filho, às vezes o pai, às vezes alguém que está dentro de casa.
Gente, às vezes a prioridade é estabelecida por uma enfermidade. Alguém está doente, eu preciso cuidar mais daquela pessoa. Às vezes por um desafio na vida. Olha, ele está lutando para ter uma vaga na universidade, para ser promovido no trabalho. E naquele momento ele é a prioridade. Às vezes um problema que ele está atravessando e é uma prioridade. Eu me lembro que a minha filha mais nova teve uma enfermidade no sangue, ela é bem novinha. E naqueles meses, gente, ela foi a nossa prioridade. Por ela que nós orávamos mais. Era com ela que nós estávamos mais. Era a ela que nós estávamos mais atentos. Naquele tempo, ela foi a nossa prioridade. O Evangelho me capacita a não olhar a minha família como um bloco humano, mas enxergar cada pessoa da minha família. E a pergunta é, hoje, quem é a prioridade na sua família? Hoje, quem lá precisa mais de você? Hoje, quem está precisando da sua ajuda? A quem você precisa falar? Com quem você precisa mais estar? Para quem você precisa designar algum recurso? Essa é a sua prioridade. Eu posso perguntar de uma maneira mais incisiva? O que só você tem para dar para a sua família? Para alguém da sua família? O que alguém está precisando agora que só você tem para dar? Que só você pode dar? Quando você identifica isso e elege a sua prioridade e discerne a sua prioridade, então você vai ser bênção de Deus na vida daquela pessoa no tempo que ela precisa. E hoje vai ser esse, amanhã vai ser aquele, depois de amanhã vai ser você. E em cada tempo alguém é a prioridade na nossa casa. Se você fechar os olhos e pensar na história da sua família, você vai entender isso facilmente. Naquele ano foi fulano, naquela época era ciclano, naquele período era beltrano. E isso acontece naturalmente porque o Evangelho vivido dentro de casa me faz enxergar, valorizar, entender a vida de cada pessoa que vive conosco debaixo do mesmo teto. Não é a família, um bloco fechado, não. Ele, ela, eles, elas, cada pessoa da minha casa. Quem é hoje a prioridade na sua família? Isso é obra de Deus na sua vida. Deus quer usar você nesta vida. Agora olhe comigo, a segunda parábola, a parábola da moeda perdida, está lá nos versículos 8 a 10 de Lucas 15. A mulher tinha 10 moedas. Mais uma vez, eu tinha 10, mas agora eu estou contando 9. O que eu faço? Fico confortavelmente com essas 9, fico murmurando, reclamando. Ela fala, quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar aqui e eu vou achar essa moeda. E a Bíblia diz, a história de Jesus, que ela faz algumas coisas bem objetivas. Primeiro, ela acende a luz dentro de casa. Segundo, ela começa a varrer a casa. E terceira, ela imprime diligência. A Bíblia diz que ela começou a procurar com diligência até encontrar. Olha, ela se movimenta, e isso nos fala sobre intencionalidade. Família requer intencionalidade. E não basta você dizer, minha família é tudo que eu tenho, mas você não faz nada por ela. Minha família é o maior presente que Deus me deu, mas você não se mexe por ela. A família é a coisa mais importante da minha vida, mas nem o seu tempo você dá para ela. Família requer intencionalidade, atitudes, comportamentos, ações concretas. Quer saber de uma coisa? Eu não vou desistir da minha família. E se depender de mim, todas as pessoas da minha casa terão o seu nome escrito no livro da vida. E eu vou trabalhar enquanto o meu cérebro funcionar, enquanto o meu coração bater, para que cada pessoa da minha casa se renda a Jesus e seja abençoada. Intencionalidade, atitude, o que você tem que fazer pela sua família. E eu não dou. Por que eu estou desistindo do meu cônjuge? Por que eu estou desistindo do meu casamento? Por que eu estou desistindo da minha família? Por que eu estou desistindo do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha? Pastor, ele está nas drogas. Ele precisa mais de você ainda. Meus irmãos, quando eu era pastor lá em Niterói, eu levei o grupo de jovens da nossa igreja lá na Cristolândia, no centro de São Paulo. Foi uma viagem missionária. E foi muito interessante que a minha filha era adolescente, ela estava no meio da nossa caravana. E chegamos lá na primeira igreja de São Paulo, fomos recebidos. Vamos lá no meio da Cracolândia para visitar a missão e enxergar aquela realidade.
drogados para tudo quanto é lado, gente jogada na sarjeta, nas calçadas, e a gente começou a conversar com aquelas pessoas. De repente eu olhei à distância, estava a minha filha conversando com um rapaz lá, da Cracolândia. Eu cheguei perto, e para acompanhar o que estava acontecendo ali, e minha filha estava conversando com ele. Eu não podia ouvir a conversa, mas ele falava. Olá, família PIB BH. Os voluntários, e aí ele foi comer alguma coisa, etc. Eu perguntei, Sara, que papo foi aquele lá? Papai, você não vai acreditar. O que houve? Ele disse, papai, que ele perdeu tudo. Que ele perdeu o emprego dele, por causa do crack, ele perdeu relacionamentos, ele perdeu a família. E ele disse, papai, que a família desistiu dele. Que ele bate na porta e ninguém abre. Que ele telefona e ninguém atende. E que o pai disse, você não é mais meu filho. E que a família disse, não venha mais aqui. E ele disse, papai, ele disse, todo mundo me abandonou, todo mundo desistiu de mim. Eu falei, o que você falou para ele, filha? Eu disse para ele que Jesus não abandonou, que Jesus não desistiu dele. Ei, não desista de ninguém da sua família. Peça para Deus usar a sua vida para resgatar, abençoar, santificar, fazer crescer, amadurecer a sua casa. Mas isso vai requerer mais do que intenção. Isso vai requerer mais do que um discurso. Isso vai requerer até mais do que a sua oração. Isso vai requerer atitude, intencionalidade. Sabe, a história diz uma frase interessante sobre aquela mulher. Diz que ela procura até achar. Ela partiu para aquela busca com determinação. Ela falou, eu só vou parar de buscar quando eu achar. Sabe o que é isso? Não desistir. Jamais. Eu li uma história de uma escola de ensino médio nos Estados Unidos, que o treinador de basquete colocou lá no edital da escola assim, se você quer jogar no time de basquete da escola, compareça 3 horas no ginásio no dia tal. Na hora marcada no ginásio, os garotos começaram a chegar para fazer o teste. Mas entre eles tinha um garoto bem baixinho mesmo. O treinador chegou perto dele e falou, filho, o que você está fazendo aqui? Eu vim fazer o teste para o time de basquete. Não, mas você não pode. Porque você é muito baixinho, não tem condição de jogar basquete assim. Ah, mas no edital que o senhor colocou lá, o senhor não falou a altura não. O senhor falou, quem quer fazer parte do time de basquete, venha fazer o teste. Eu vim aqui fazer o teste. Tá bom, pode fazer o teste. E o teste era interessante, tinha uma coluna de madeira. O treinador colocou um prego lá a certa altura, entregava um martelo na mão do garoto, ele tinha que pular, saltar e acertar o martelo. E os garotos começaram a fazer o teste. Chegou a hora do baixinho. Baixinho, tomou distância, pegou o martelo, pulou, muito alto, bateu lá, mas bem abaixo do prego. Aí o treinador falou, te falei, né? Que não dá. Não, mas não são 3 oportunidades? Ah, são 3. Segundo, deu o martelo de novo, ele tomou a distância maior agora, que ele viu que ele ficou abaixo, correu mais. Gente, saltou muito alto, muito acima da primeira, porém, ainda abaixo do prego. O treinador falou com ele, rapaz, mas agora a terceira chance. Meus irmãos, a terceira chance, ele tomou a distância maior ainda. Ah, agora era tudo ou nada. Ele foi. E começou a correr. Mas na hora que ele foi pular, as pernas se atrapalharam, ele tropeçou, acabou caindo, bateu com o rosto na coluna de madeira, começou a sangrar o nariz. Agora ele estava derrotado lá no chão, meio que chorando, mas ele se recompôs, foi lá para o treinador e falou assim, treinador, o que foi, filho? O senhor me daria mais uma chance? O treinador deu um sorriso, claro, deu o martelo para ele, mais uma chance. Ah, meus irmãos, esse garoto com essa chance, tomou uma distância grande, limpou o sangue do nariz, e ninguém sabe explicar como, mas ele foi correndo, mas ele saltou tão alto, que não só ele acertou o prego, mas ele enterrou o prego naquela madeira. Quando ele bateu com os pés na quadra, ele veio direto na direção do treinador e falou assim, e aí, treinador, estou no time? O treinador falou assim, claro que você está no time, mas você não está no time porque você acertou o prego. Nem porque você pulou alto. Você entrou para o meu time na hora que você se esborrachou com a cara naquela coluna e veio aqui pedir mais uma chance. Eu não quero no meu time quem pula alto. Eu não quero no meu time quem acerte a cesta. Eu quero no meu time quem tem um compromisso de nunca desistir. Esse é o tipo de atleta que eu quero no meu time. Sabe, deixa eu falar uma coisa com você. Deus quer no time dele crentes verdadeiros que não desistem. Que vão para a família dizendo assim, está faltando um, e eu vou ganhar esse um em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos, eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Eu tinha 16 anos de idade.
Ninguém na minha casa era crente, eu não conhecia ninguém crente. Só tinha um tio que eu achava que era crente, todo mundo dizia que era crente, que morava no outro estado. Eu consegui o endereço dele, mandei uma carta para ele. Tio, eu me converti na igreja batista, tal, recebi a carta de volta. Essa igreja é do diabo. Aí descobri que não era crente coisa nenhuma. Então eu fui o único crente, primeiro na minha casa. Meu pai se converteu depois, mas ele ia se batizar no domingo, morreu na quarta-feira. Morreu salvo. Depois converteu o irmão. Para fazer curta uma história longa, ao longo de 40 anos, pela graça de Deus, 3 anos atrás, eu estive lá em Volta Redonda batizando o meu último irmão. Todos batizados. Mais de 40 anos, irmãos. Mas sabe, eu coloquei no meu coração assim, não vai adiantar eu pregar no mundo inteiro. Eu não vou ter o mesmo prazer, ganhar pessoas no mundo inteiro. Já batizei meus irmãos da República Dominicana, no Iraque, já batizei gente na Áustria, já batizei gente nos Estados Unidos, no Brasil. Mas eu queria batizar a minha família. Eu queria ter a certeza que todos eles têm o nome pelo sangue de Cristo escrito no livro da vida. Você não pode desistir da sua família. Seu filho vai voltar para o Evangelho. Seu neto vai voltar para o Evangelho. Gente vai se converter na sua casa, até aquele ateu, aquele durão, vai se converter em nome de Jesus, se você tiver intencionalidade e coragem para sair do discurso, para sair da ladainha, sair da oração. Eu tenho orado muito pela minha família, mas tem feito o quê? Essa é a pergunta. Primeiro episódio, parábola da ovelha perdida, prioridade. Segundo episódio, parábola da moeda perdida, intencionalidade. Agora o terceiro episódio. O homem tinha 2 filhos. Os irmãos conhecem a história. Lá está aquele jovem lá no chiqueiro. Quantos empregados do meu pai tem pão em abundância? Estou aqui morrendo de fome. Vou lá, vou pedir um emprego para o meu pai. Vem ele sair no discurso. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não quero ser filho, não sou digno de ser filho. Me dá um emprego. A Bíblia diz que o pai olha de longe, meus irmãos. O identifica, tropego, maltrapilho. Sai correndo ao encontro dele, o abraça, o beija. O cheiroso, beijando o fétido. O limpo, abraçando o imundo. Manda dar uma roupa limpa para ele, uma sandália para aqueles pés descalços, machucados pelo andar do dia. Um anel no dedo. E não o recebe como empregado, mas como filho. O pai dá a ele perdão. É interessante demais, meus irmãos, isso. O pai não pede um relatório. O pai não pede uma justificativa. Preste contas aí. Você saiu daqui com tanto. Onde é que foi esse dinheiro? O que é que você fez? Relatório de atividades. O pai não humilha. O pai não chama os empregados. Vem cá, um exemplo de mau caráter. Um exemplo de vida imundo. Me abandonou, viveu, agora está aqui. Não. O pai não expõe. Sabe por quê? O pai o perdoa. Quem perdoa não expõe. Quem perdoa não humilha. Perdão é virar a página. Perdão não tem a ver com o outro. Perdão não tem a ver com mérito. Perdão não tem a ver com o que o outro faz ou deixa de fazer. Perdão tem a ver com a consciência de que eu fui perdoado por Deus. E se Ele me perdoou e me perdoa, Ele espera que eu perdoe também. E se eu perdoo, eu sou abençoado. Sabe? Há pessoas que estão sofrendo na família com ressentimento na alma, raiz de amargura no coração, porque não liberam o perdão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez contra mim. Ah, se eu te contar a minha história, o que essa mulher aprontou, o que essa mãe fez, meu pai abusou de mim, pastor, esse meu filho me ofendeu. Ah, são tantas as razões humanas, mas perdão não tem a ver com razão. Perdão tem a ver com consciência de que eu fui perdoado por Deus e sou perdoado a cada dia. Perdão é obediência. Dr. Augusto Cury, num dos livros dele, disse que quando o perdão acontece, o maior beneficiado não é quem é perdoado, mas é quem perdoa. Sabe? O perdão tem a propriedade de enriquecer quem recebe, sem empobrecer quem dá. Enriquece ainda mais quem dá. Perdão é dádiva, perdão é milagre. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão inaugura um novo horizonte. O perdão traz de volta o que você perdeu. O perdão restitui. O perdão abre a visão. O perdão limpa o coração. O perdão lava a alma. O perdão dá uma página nova, um caminho novo para ser andado. Deixe-me compartilhar uma história
pessoal com vocês, eu era adolescente. Eu vou falar aqui uma coisa, talvez alguns se identifiquem. Eu era um garoto, estava lá na escola. A sala tinha mais ou menos umas 40 pessoas, 40 alunos. Eu era o único que usava óculos. Mas naquela época não eram esses óculos bonitos aqui, não. Era um óculos chamado fundo de garrafa. Quem está comigo aí? Não me deixe sozinho não, gente. Era um óculos, meus irmãos, que quando você usava, já era horrível. Mas quando você tirava, ficava pior ainda, porque marcava aqui, marcava aqui, marcava aqui. Ficava igual o Frankenstein, tão pesado que era. Eu sofria bullying, não tinha esse nome não, mas era isso que eu sofria, todo dia. E eu não entendia porque meu pai não usava óculos, minha mãe não usava óculos, meus 4 outros irmãos não usavam óculos, e só eu usava óculos. Eu perguntava, mamãe, por que eu uso óculos? Ela desconversava. Pai, por que só eu uso óculos? Desconversava. Aí perguntava para meu irmão mais velho, por que eu uso óculos, hein? Desconversava. E naquela época, nossa diversão era o seguinte, eu gostava de bolinha de gude. Mais alguém aí? Me ajuda? Bolinha de gude. Quem não sabe, depois entra no Google lá, tá? Bolinha de gude. E eu tinha um jarro de vidro cheio daquelas bolinhas de gude coloridas. E eu guardava para os meus irmãos não pegarem debaixo da cama dos meus pais. Ficava lá debaixo. Ninguém pegar. Um belo dia eu estou lá debaixo da cama dos meus pais para pegar meu jarro de bolinhas de gude. Minha mãe, sem saber que eu estava ali, entra no meu quarto com a minha tia. E as duas entram no quarto com a seguinte conversa. Minha tia fala para minha mãe assim, você precisa perdoar o nosso irmão, quantos anos você não perdoa? E minha mãe dizia, não, eu vou perdoar nunca. O que ele fez com o Lécio é imperdoável. Opa, esse assunto aí me interessa. Abri mais os ouvidos. E ali debaixo da cama dos meus pais eu descobri porque eu usava óculos. Sabe por que eu usava óculos? Porque minha mãe trabalhava fora, meu pai também, meu tio, o irmão dela, tinha que tomar conta de mim. Minha mãe dizia assim, olha, tome conta do Lécio até ele dormir. Quando ele dormir, você coloca no berço, ele não acorda, fica tranquilo, pode ir para a rua. E aí ele, com pressa de ir para a rua, me levava para o quintal, segurava os meus olhos abertos na direção do sol. Até eu, na opinião dele, dormir. Na verdade, desmaiar. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, meses e meses e meses. E agora eu estava lá, na primeira fila da turma, com óculos fundo de garrafa, nasceu um ódio na minha alma do meu tio. Uma raiva dele. Ah, meus irmãos, meu tio entrava por aquela porta, eu saía por aquela outra. Não tinha papo, não tinha conversa. Se eu dirigisse, meu tio atravessasse a rua, já era. Eu atropelava, sem nenhum peso na consciência. Tinha ódio. Os anos passaram, me converti, fui para a igreja. Deus me chamou para o ministério. Lá estou eu no 3º ano do seminário. Um professor, Dr. John Landers, vai pregar na capela do seminário. E naquela manhã, Dr. John Landers pega sobre perdão. E tudo bem, até a hora que ele fala assim, queridos, aqueles que querem ser pastores aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, não entrem no ministério com o coração amargurado, não. Não comecem a ser pastores com pendências de perdão, não. Porque você vai ter que pregar sobre perdão. Você vai ter que ajudar pessoas a perdoar. Você vai ter que ensinar a perdoar. E você não vai ter autoridade nem motivação se você não praticar isso. Perdoe. As lágrimas começaram a correr. E ali naquela capela do Seminário do Sul, no 3º ano, o Espírito Santo curou meu coração, meus irmãos. E eu liberei perdão para o meu tio. Saí dali, fui no meu quarto, escrevi uma carta para ele. Escrevi e chorava. Contei tudo para ele, tudo que eu sabia, que ele nem imaginava. Aquela carta foi, e eu saí leve, porque eu já tinha perdoado, estava perdoado, já estava livre, eu estava leve. Passaram-se algumas semanas, eu estou em sala de aula, alguém diz, Lécio, estou te chamando lá na direção, eu desço, está meu tio lá. Já vem me abraçando, me perdoe, meu sobrinho, me abraçava, eu era um irresponsável, eu era um garoto irresponsável, me perdoe, eu prejudiquei você, me perdoe, eu abracei, está perdoado, perdoado, perdoado. Ele foi embora. A coisa mais extraordinária foi a primeira vez que eu subi ao púlpito da minha primeira igreja para pregar sobre perdão. Eu pude pregar, irmãos, e olhar nos olhos de todos, como eu estou olhando para você, e dizer assim, pode perdoar, que o perdão funciona para você e para quem é perdoado.
Olhe para mim um minuto aqui. O que está impedindo você de liberar perdão? Orgulho? Pedantismo? Perda financeira? Prejuízo? O que está impedindo você de pedir perdão? De reconhecer seu erro? Quando o Evangelho entra numa casa, o perdão passa a ser realidade. Olhe para mim aqui. Perdão não é um verbete da enciclopédia bíblica, não. Perdão não é um capítulo da teologia. Perdão é um remédio extraordinário de Deus para a cura dos relacionamentos. Sabe, a parábola da ovelha perdida nos estimula a discernir prioridades. A parábola da moeda perdida nos motiva a termos intencionalidade. E a parábola do filho pródigo nos orienta a liberar perdão e a pedir perdão. Agora a gente se afasta de novo, olha os três episódios e vê uma coisa interessante. O homem acha a ovelha, dá uma festa. A mulher encontra a moeda, dá uma festa. O filho volta, acontece uma festa. Família é lugar de celebração. Aliás, se você pensar bem, só a família é o ambiente correto, digno, perfeito para a celebração. Porque ali estão as pessoas que nos conhecem, as pessoas que nos amam, as pessoas que acompanham as nossas lutas, as pessoas que valorizam as nossas vitórias. Nós conquistamos vitórias fora de casa, mas devemos celebrá-las dentro de casa. Alguma coisa aconteceu com a família que nós aprendemos a celebrar as vitórias lá fora. Lá fora. Podemos celebrar as vitórias onde a gente quiser, mas a gente não pode deixar de celebrar as vitórias com a nossa família, com aqueles que muitas vezes ajudaram a pagar o preço conosco. Minha filha estava lá estudando para uma prova importante. Papai, pode abaixar um pouquinho o volume aí? Mamãe, pode deixar essa luz acesa? E lá está a família toda agora, participando daquela luta. É óbvio que nós vamos celebrar com ela a vitória dela, porque há amor. Dia 20 de janeiro passado foi aniversário da minha esposa. Ela estava fazendo um tratamento médico, não podia comer sal, não podia comer açúcar, não podia comer bolo, não podia comer torta, não podia comer salgadinho, não podia tomar refrigerante. Minha filha falou: papai, como é que vai ser essa festa? Eu falei: não sei, se vira aí, tem que ter festa. Mas ela não pode comer nada, papai. Eu falei: uma festa de vento? Aí minha filha descobriu que a minha esposa podia comer geleia sem açúcar. Sabe aquelas geleias coloridas? Aí foi colocando uma do lado da outra, assim, ó, azul, verde, amarela, vermelha, em círculo. Aí colocou uma no meio, fez o bolo de geleia, aí equilibrou uma vela no meio. A vela ficou lá, equilibrando no meio daquela. Foi o bolo do aniversário da minha esposa. Foi o bolo mais ridículo que eu vi na minha vida. Está lá aquela vela. Aí fomos orar pelo aniversário dela, no meio da oração. Aquele bolo foi se transformando no bolo mais lindo. Aquela festa de aniversário foi se tornando a festa mais extraordinária da nossa vida. Porque não tinha nada a ver com salgadinho. Não tinha nada a ver com bolo. Não tinha nada a ver com balões. Tinha a ver com aquela mulher que estava ali. Mãe, esposa, guerreira, que nós acompanhamos o dia a dia e que nós agradecemos a Deus pela vida dela. Aquele bolo, gente, foi ficando bonito demais. Sabe? Resgate a sua família como um ambiente de celebração, de louvor. Recapitule comigo aqui. Parábola da ovelha perdida, prioridade. Quem é a prioridade hoje na sua família? Parábola da moeda perdida, intencionalidade. O que você precisa fazer pela sua família? Parábola do filho pródigo, perdão. Para quem você tem que liberar perdão? A quem você precisa pedir perdão? As três parábolas juntas, celebração. Agora, a gente volta aqui em Lucas 19. Lembra que eu falei? Lucas 19, 10. Sabem onde Jesus estava? Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a boa nova. Ele estava dentro da casa de Zaqueu. E quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu tem uma experiência de transformação. Zaqueu demonstra que estava transformado.
E Jesus diz: hoje veio salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Era Jesus, o Evangelho, dentro de casa, na casa de Zaqueu. Agora vamos chegar um pouquinho mais para trás. Lembra? Há quadros no pontilhismo que você tem que se afastar bastante. A gente tem Apocalipse, último livro da vida, capítulo 3, versículo 20. Sabe o que Jesus está dizendo para uma igreja? Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Sabe, naquela época, as igrejas eram nas casas. A casa era a igreja era a casa. E Jesus está dizendo: eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. O Evangelho batendo a porta da casa. Sabe por que o Espírito Santo me incomodou? E eu tentei colocar nesse livro esse incômodo para ajudar a igreja. É que Jesus quer entrar na nossa casa. Religião já pode ter entrado. A denominação já pode ter entrado. Os hábitos religiosos já podem ter entrado. Até várias Bíblias já podem ter entrado. Mas Jesus pode não ter entrado ainda. Porque quando Jesus entra, Ele nos dá discernimento para entendermos as prioridades. Quando Ele entra, Ele nos dá coragem para não desistirmos da nossa família. Quando Ele entra, Ele nos capacita a perdoar e a pedir perdão. Quando Ele entra, a presença dEle já é motivo de celebração. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que Jesus pode ser uma realidade extraordinária no seu casamento e na sua família. Pode mudar tudo quando o Evangelho começar a funcionar na sua casa. Você pode baixar a sua cabeça um pouquinho, fechar os seus olhos? Eu queria que você pensasse um pouco na sua família. Pense um pouco na sua casa. E quem sabe o Espírito Santo vai dizer: olha, querido, a prioridade é fulano. E quem sabe o Espírito Santo vai dizer: olha, eu espero que você faça isso. Só você pode fazer isso. E quem sabe o Espírito Santo está dizendo: chega, tanto tempo sem liberar perdão, tanto tempo e você não pede perdão, agora é a hora. Seja livre disso. Talvez o Espírito Santo está dizendo: olha, tem uma festa reservada para acontecer dentro da sua casa. Jesus entra para comer com você, para cear com você, para ter comunhão com você. O Evangelho é mais que religião. O Evangelho é mais que um endereço para a gente frequentar domingo, meus irmãos. O Evangelho é a vida de Deus em nós. É muito mais que religião. É a vida de Cristo na nossa própria vida, na nossa casa. Nesta manhã eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Você sabe por que eu devo orar por você? Porque nós devemos orar por você. Você sabe por que nós devemos orar pela sua família. Mas a pergunta é se você quer que nós façamos isso. Pastor, ore por mim, ore pela minha família, ore para Deus usar a minha vida na minha casa. Ore para Deus me usar como instrumento nas mãos dEle. Talvez você tenha um filho nas drogas, um marido no jogo, uma esposa no álcool. Talvez o adultério esteja batendo a porta da sua casa. Talvez você saiba de um desafio grande na sua família. E você quer que Deus intervenha. E você quer que Deus use a sua vida. Se você quer que nós oremos agora, que eu ore agora, por você e pela sua família. Você e Deus sabem o motivo. Onde você está, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você e pela sua família. Isso eu posso fazer por você. Orar por você. Sabe, eu não moro aqui. Eu não posso visitar você. Eu não posso falar com você muito tempo. Mas eu posso orar por você agora. Basta que você fique em pé. Diga: pastor, eu preciso que o Senhor ore. A minha família precisa de oração.
E quem diz, eu preciso de oração, está dizendo, eu preciso de Deus, porque é Deus quem ouve e responde às nossas orações. Na galeria aqui embaixo, eu vou orar por você. Pai querido, tanta gente está em pé aqui agora, ouviram a tua palavra, entenderam a tua mensagem, o teu Espírito está falando com cada uma dessas pessoas, e foi por isso que o Senhor trouxe essa palavra aqui, para tocar, para incomodar, para abençoar as pessoas, e elas agora estão pedindo oração por elas mesmas e por suas famílias. Ó Deus, o Senhor conhece essas famílias, o Senhor conhece não apenas o endereço físico dessas famílias, o Senhor conhece cada pessoa na casa de cada um aqui. O Senhor sabe os grandes desafios. O Senhor conhece as grandes lutas, as grandes causas de noites indormidas, as grandes causas de lágrimas. Intervenha em nome de Jesus, Pai. Promova um rebuliço em cada família, Pai. Faça algo novo em cada lar. E transforme pelo poder do teu Espírito cada pessoa aqui num mensageiro do Senhor na família. E ó Pai, que todos aqui tenham a alegria de ver todos os seus familiares salvos e rendidos a Jesus Cristo. Pedimos isso, Pai. E que o Senhor use as nossas vidas nas nossas casas. E que, ó Pai, que o Senhor traga saúde para as pessoas, para que através delas haja saúde em suas famílias, para que famílias saudáveis edifiquem uma igreja forte e saudável, para que esta igreja, Pai, transforme esta cidade pelo poder do Evangelho, para que cada família de Belo Horizonte queira o Evangelho dentro de sua casa, Pai, e que esta família possa ser um oásis no deserto de Belo Horizonte. Nós pedimos isso, no nome que é sobre todo nome, no nome santo, bendito, poderoso, eterno, maravilhoso, de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém.